muita gente confunde. Inclusive, eu já peguei empreendedores ultra mega powers, famosaços de mercado. E eu, numa conversa com um deles um tempo atrás, ele olhou para mim e ele falou assim: Alex, tudo bem, eu concordo com você que a centralidade no cliente ela deve existir. Mas e o interesse dos empreendedores e dos acionistas? E eu deixei ele falar. E aí ele fez outra pergunta, ele falou: e o demito mal cliente, onde vai parar com esse assunto? Né? Eu tô pondo o cliente no centro. E aí ele começou a falar, um cara muito inteligente, eu deixei ele... Quando ele terminou, eu olhei e falei: olha só, você demitiu o seu mau cliente, você tá colocando o cliente no centro. É isso? Aí ele olhou pra minha cara e falou: pera lá, continua. Ele falou: continua. E aí eu comecei a falar pra ele: olha só, você não escolhe um nicho de mercado para atuar? Sim. Ou N nichos? Sim. Você não escolhe como que você vai atender esse cliente e o quanto que é saudável para sua operação e a forma que você vai atender? Sim. Eu falei: toda vez que você decide não atender um certo cliente que vai prejudicar os outros, você tá pondo o seu cliente no centro. Claro. Porque você vai prover um serviço de mais, de mais qualidade para aquele que gosta do seu serviço. Né? Então, ele falou: eu nunca tinha parado para analisar com essa perspectiva. Eu falei: percebe? Eu falei: então, centralidade no cliente não é aceitar tudo que o cliente quer. Ou não é. Centralidade no cliente, ela passa por mercado, ela passa por experiência, ela passa por sustentabilidade. E aí o pagamento é uma parte da sustentabilidade. Precisa seguir leis, precisa pagar impostos, precisa ser ético, precisa dar lucro. Né? Dar lucro, precisa dar lucro. Né? E precisa ser sustentável. Então, acho que esse é o grande ponto. Então, a centralidade no cliente é um ponto importante para a gente explorar. Um outro ponto, que aí eu vou trazer os 3 pontos e vou jogar a bola para você, tá? Para você complementar e trazer sua experiência. Um outro ponto importante é esse questionamento que estão fazendo com relação à agilidade, né? Em uma mesa executiva, um tempo atrás, olharam para mim e falaram: Alex, por que você acredita que os formatos ágeis, eles são mais adequados do que os tradicionais, frente ao que a gente está vivenciando? Eu falei: pô, boa pergunta você fez, hein? Ele falou: por quê? Eu falei: bom, vamos lá. Na sua fala, Gederson, você trouxe o ponto da virada. Mudança de comportamento do consumidor. Né? As gerações, elas vão mudando. Né? Elas vão mudando. As novas gerações já nascem adaptadas àqueles formatos e nós, que somos de gerações diferentes, nos adaptamos a ela. Isso. Então, a coisa muda. Né? E aí eu trouxe, falei: você acha que um modelo que antes levava 7, 10 meses, 18 meses para te entregar um projeto, ele é sustentável nos dias de hoje? Num modelo que você precisa experimentar, você precisa testar, como você trouxe na sua fala. Né? Falei: então, e aí não sou eu que estou dizendo, falei para ele. Eu falei assim: eu só sou um estudioso desse assunto e sigo essa linha. Mas o fato é que a agilidade no geral, tanto agilidade para negócios, quanto frameworks e métodos, quanto o próprio tradicional, se você pegar o PMI, o PMI, ele... Eu fui professor de gerenciamento de projetos na FGV. Então, assim, eu sei bem, né, todos os passos do PMI, né? O PMI, ele aderiu ao ágil. Tem o PMI ACP agora que ele aderiu. Por que ele aderiu? Porque ele sabe que é um caminho sem volta. Claro, né? Não ia conseguir se manter, né? Então, hoje, eu costumo dizer o seguinte: não abandone a agilidade. Porque a agilidade, ela vai... Se você abandonar, você vai simplesmente perder o seu poder de adaptação rápida. Você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. Vai pagar o preço. E aí isso vai refletir no seu negócio em competitividade. Né? Explora um pouquinho mais sobre isso. Sobre tanto o lance da centralidade no cliente, essa distorção, quanto essa questão de o quanto que hoje a agilidade ela tá linkada na adaptação rápida e nos testes de hipóteses, validação de hipóteses, né? E a velocidade que as coisas acontecem no mercado. E se poderia ser diferente? Como você bem disse, é um caminho sem volta. Né? Então, assim, essas organizações que não deram certo
utilizando frameworks ou utilizando metodologias ágeis e que resolveram, não, vou voltar pro meu próprio PMI, né? Vou começar a fazer todos, né, escopo, não vou me preocupar com o tempo, né? Vou fazer a coisa com mais calma e mais cautela. Cuidado, né? Assim, mas antes disso, falando do cliente no centro, né? É exatamente o que você falou e é o que eu acredito, né? Porque a gente também, eu aprendi na escola, né? Do tipo, aquela frase de que o cliente é o rei, né? Então, cara, cuidado com isso também. Cuidado, porque não é você fazer todas as vontades do seu cliente, é você ser correto com o teu cliente. Sim. É você dizer pro teu cliente se ele está fazendo a coisa certa ou não está fazendo a coisa certa. Né? Do tipo, isso que a gente falou, eu preciso vender o meu produto, eu preciso entregar meu produto ou o meu serviço. Ok, mas esse teu cliente também tem que te pagar por esse produto, por esse serviço, de acordo com o que foi combinado. Né? Então, assim, a gente hoje que vive do lado de cá do empreendedorismo, né, e somos pequenos frente aos grandes do mercado, né, e estou falando de grandes grupos, grandes redes, né, bancos, enfim, até essa relação que esse cliente tem, esse nosso cliente grandão tem com a gente vê essa relação de cliente no centro, né? Porque às vezes um grandão desses pode quebrar um pequeno. Sim. Porque se ele não cumpre com fluxo de caixa, com o pagamento de um contrato, cara, ele quebra, né? Porque às vezes, e muitas das vezes, esse pequeno não tem fluxo de caixa para manter o seu negócio. Sim. E para não receber. Então, assim, é uma relação de ganha-ganha mesmo. Eu acho que a gente vive esse mundo, Alex, né? Que também é outra coisa que se fala, acho que da vida toda, né? De uma relação ganha-ganha entre cliente e fornecedor. Mais do que nunca, é uma relação que tem que ser dessa forma, assim. Tem que ser ganha-ganha mesmo na raiz, né? Na essência. Porque se não for, cara, é isso o que esse teu foi um convidado teu que falou sobre isso, sobre tipo, então quer dizer que eu não posso descartar cliente que eu não quero? Não. Cara, você tem que descartar aquele cliente indesejado, né? Porque é isso, esse cliente vai primeiro contaminar os demais, ele vai confundir a tua força, digamos, de venda ou de atenção, porque você vai estar despendendo uma energia e um tempo com essa pessoa que não vai te trazer retorno nenhum. Então, assim, se livra logo desse. Então, quando eu falei da gente ficar atento aos movimentos e às coisas que acontecem no nosso entorno, a gente como responsável de negócio, é sobre isso também. Do tipo assim, cara, esse cliente não nos interessa mais. Ou esse perfil de cliente não nos interessa mais. Então, é exercitar também a velha curva ABC. Né? Quais são os clientes que estão no topo da tua curva, que são os As, que você precisa prestar atenção e você realmente tem que tratá-los como rei, né? Ou como reis, ou como rainhas, enfim, você tem que dar atenção máxima para esse pessoal, porque é um pessoal que inclusive te vende para outros futuros consumidores ou clientes. Então, assim, cuida bem desse A, trabalha com o B para fazer com que esse B um dia se transforme em A, e aqueles que estão para baixo da curva, cara, faz um jeito de você depurar ou passar pro teu concorrente ou não ser do teu negócio, né? Porque isso é cliente no centro. É você respeitar o teu negócio, né? Os teus objetivos de negócio, né? Porque quando ele também pergunta, né? Poxa, mas e o meu investidor, e o meu conselheiro, e o meu acionista, como é que eu não vou respeitar os interesses deles, né? Não, você tem que respeitar. E dependendo do negócio, talvez o primeiro interesse é desse pessoal, porque é quem está aportando no negócio. Eles que estão segurando a estratégia, o propósito, o caminho que tem que ser trilhado, né? Então, assim, se o teu board não está satisfeito com a tua entrega e com o perfil do teu cliente, cara, tá tudo errado, entendeu? Assim, porque não é o negócio pelo negócio, não é só o resultado financeiro ou, entendeu? Assim, cara, são os interesses mesmo, tipo, cara, que preço eu tô pagando ou que real ou dólar eu tô investindo que tá valendo a pena eu estar nesse negócio, né? E aí tem a ver com propósito, tem a ver com cultura, né? A gente acabou não falando muito sobre cultura, mas tipo isso, a cultura desse meu cliente está alinhada com a cultura do meu negócio. Eu quero ter esse tipo de cliente dentro do meu portfólio. Ou tipo, eu não quero mais trabalhar com esse tipo de gente, de empresa ou de pessoas, enfim. É isso, é respeitar a vontade dos interesses da companhia
dos acionistas, do conselho, de quem está à frente do negócio. Então, isso é cliente no centro para mim. Assim, é o tempo todo você visitando e sabendo, pô, mas por que a gente está despendendo tanta energia em cima de um assunto de uma pessoa que a gente não quer mais ter como relação, né? Então, é isso, é sobre isso. Cuidado, né? Também não é você ser o babá do teu cliente, passar a mãozinha na cabeça e dizer, tá tudo certo, clientinho, por favor, fica aqui comigo. Não. É saber com quem tu tá conversando. Muita ciência com relação a isso, né? O outro questionamento foi com relação a metodologias ágeis, né? Foi. Por que a gente tem que tomar cuidado em descartar coisas que não tiveram sucesso muito imediato, né? Porque isso também, quando a gente fala de agilidade, a primeira coisa que a gente lembra e que vem à nossa mente é a velocidade, né? Então, quando você consegue convencer uma pessoa que não conhece de metodologia ágil muito rapidamente, porque você vai dizer para ela que o resultado vai ser muito rápido. E isso frustra. Porque não é sobre velocidade, né? É sobre adaptabilidade. Adaptabilidade, é sobre pensamento ágil, muito mais do que sobre frameworks, né? Sobre o que você vai usar para fazer isso acontecer. Então, sei que tem uma palavra aí do mercado que as pessoas já estão um pouco cansadas de ouvir, que é a mudança de mindset, né? Mas não tem como não falar sobre isso, porque realmente, no momento que você adota uma metodologia ágil para o teu negócio, você está mudando o drive do teu pensamento, né? A forma como você trabalha no dia a dia muda. E aí, Alex, a minha opinião, que depois que você mudou, dificilmente você vai conseguir regredir. Então, assim, essas organizações que você disse, que estão voltando para os métodos tradicionais e estão largando a agilidade, fica assim, tipo, será que vão conseguir, né? Porque depois, será que vai dar certo? Várias coisas que eu adotei no meu dia a dia, e por mais que não tenham dado tão certo ou não tenham dado da forma como eu desejava, cara, dificilmente eu vou mudar. Eu não, né? Somos o resultado de tudo aquilo que a gente implantou e tudo aquilo que a gente colheu e todos os erros e acertos que a gente fez na nossa trajetória profissional. Mas eu sei o que eu quero para mim, eu sei que tipo de pensamento eu quero para minha vida, sabe? Então, eu não me arrependo de nada do que eu fiz com relação às metodologias ágeis que eu utilizei no meu negócio, assim. Eu sou bem favorável e eu acho que as pessoas têm que se questionarem do tipo, cara, o que aconteceu e por que eu estou agora tão avesso a falar sobre esse assunto, né? Porque eu acho que é sobre isso, né? É sobre isso. Que você deixou na mesa. Repensa. Se o momento foi adequado, se as pessoas estavam preparadas, se o time realmente estava disposto a implantar essa agilidade. Porque sem um time engajado, sem gente para fazer o negócio acontecer, não vai acontecer. Não é porque você agora tem uma daily dentro da tua empresa e que você resolveu... E aí eu estou te falando coisas assim, porque as pessoas se enganam, tá, Alex? Assim, do tipo, agora minha estrutura está uma estrutura horizontalizada, né? Eu achatei a minha pirâmide e agora eu não tenho mais tanta hierarquia e as pessoas estão navegando e estão num movimento muito mais cross do que estavam no passado. E aí você vai conversar com o executivo dessa empresa... Ele não tem essa percepção de valor. valor. Não tem essa atitude mais do que percepção. Olha aí, que louco. Que está numa atitude que continua naquela atitude de comando-controle. Que quer saber, que quer ver as pessoas às 8 da manhã no escritório e que pergunta por que a pessoa está saindo às 6, se a pessoa está desmotivada. Entendeu? Então, assim, e isso no mundo corporativo é muito comum ainda, você identificar esse perfil de profissional que não está mais preocupado com a disponibilidade do que com o resultado. Do que com o resultado. Do que, tipo, deixa a pessoa produzir no seu melhor momento, né? E isso independe de horário, depende de dia, independe... O meu sócio, inclusive, quando a gente costuma brincar, né? Do tipo, por que tem que ser de segunda a sexta? Por que não pode ser de sábado a quarta? Por que não pode ser
do jeito que eu quiser e do jeito que eu me sentir mais à vontade, na minha casa, ou no escritório, ou num coworking, ou na nuvem, ou da forma como for, desde que os acordos sejam muito bem feitos, entendeu? Então eu acho que é muito mais sobre isso. É do tipo, o que você espera de mim como teu colaborador? O que eu tenho que fazer e em quanto tempo? Para essa pessoa também poder ser sincera o suficiente para te dizer se isso vai acontecer ou não. Né? Então, é muito mais sobre um grau de maturidade nas relações entre as pessoas envolvidas no processo, independente da posição que você ocupa. Vou pegar um gancho nisso. Vamos lá. Uhum. Você trouxe um aspecto muito importante, isso é muito comum no ramo corporativo. Uhum. Né? Em empresas de todos os tamanhos,